Eu queria que você abrisse sua Bíblia junto comigo lá em 2 Samuel, capítulo 24 e o verso 24, a palavra de Deus para nós aqui esta noite. Aleluias. Talvez você diga, irmão, eu não senti nenhum mover do Espírito Santo, eu ainda não senti, não diz nada ainda. Mas eu te convido a crer na palavra. A palavra diz que onde estiver reunidos 2 ou 3, ali Ele está no meio. Então creia na palavra, creia que Ele está aqui esta noite e dê liberdade para o Espírito de Deus falar contigo. Amém? Todos acharam? 1 Samuel 24, verso 24. Somente um versículo, irmãos. Nós vamos trazer alguma coisa aqui de Deus, que Deus colocou no meu coração, a respeito desse versículo, usando esse versículo como base. Diz assim: porém, o rei disse a Araúna: não, por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocausto e oferta pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Amém, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos que conhecem a palavra de Deus vão saber que nós estamos falando aqui a respeito do rei Davi. A Bíblia vai nos dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que Davi tinha uma intimidade com Deus. Davi tinha um prazer enorme de servir ao Senhor. E por isso a Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque se você pegar os reis de Israel, se você pegar toda a monarquia de Israel, todos eles se desviaram, todos eles foram adorar outros deuses, todos eles se inclinaram diante de algum altar, de algum deus estranho. Mas se você analisar a Bíblia Sagrada e analisar a vida de Davi, você vai ver que ele nunca fez isso, que ele nunca se inclinou diante de um altar estranho, que ele nunca adorou um deus estranho. Ele pecou, mas ele nunca pecou adorando um Deus estranho. Ele nunca pecou dizendo que não conhecia o Senhor dos Exércitos, que ele tinha um outro Deus. Então Deus disse: Davi é um homem segundo o meu coração. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. E nós temos vivendo, irmãos, os dias atuais, uma dificuldade, um problema, uma condição em que nós temos que adorar a Deus. Deus nos chamou para sermos adoradores. Deus nos chamou para o adorar em espírito e em verdade. Deus nos chamou para sermos adoradores. Em Cristo Jesus Ele nos libertou, em Cristo Jesus Ele nos santificou, e em Cristo Jesus Ele nos colocou como adoradores. Mas tem um princípio, tem uma condição, e esta condição é que eu quero falar aqui baseado neste versículo. Nós entendemos aqui por essa palavra, se você ler o capítulo 24, você vai ver que Davi estava já no fim do seu reinado. Davi já estava quase pronto a passar o seu reinado a Salomão, mas a Bíblia diz que ele teve um momento de orgulho. Ele se deixou levar pelo um orgulho, ele se deixou levar pelo um desejo de saber qual era a força militar da sua nação. E a Bíblia diz que ele então resolveu levantar um censo, ele resolveu contar o povo. E a Bíblia diz que a Israel era proibido de contar o povo. Se Israel contasse o povo, tinha que ter um motivo específico, dirigido por Deus, e cada um que fosse contado tinha que pagar um resgate, tinha que pagar eu não lembro ali a quantia em moedas, mas tinha que pagar um resgate para que não viesse a praga de Deus sobre Israel. Mas agora a Bíblia diz que Davi esqueceu-se disso por um momento e resolveu levantar um censo.
e chamou Joabe, o seu capitão do exército, e disse: ó Joabe, tu levanta um censo, tu conta ao povo, porque eu quero saber qual é a minha capacidade militar. Aleluia. E a Bíblia diz que Joabe ainda insistiu com ele, para que ele não fizesse aquilo, mas a ordem do rei apertou, e eles foram contar o censo. E a Bíblia diz que eles levaram 9 meses e 20 dias para contar, e trouxeram a Davi aquilo que tinham achado. 1.300.000 soldados havia no reino de Israel, entre Israel e Judá. Então era um poderio militar, homens que tinham condições de sair à guerra. Mas quando essa notícia chegou, Davi sentiu no coração que tinha pecado contra Deus. Davi sentiu que tinha feito alguma coisa de errado e se arrependeu, pediu perdão. E a Bíblia diz que Deus chama então o profeta Gade e manda falar com ele. Isso está tudo no capítulo 24, irmãos. Eu não vou ler aqui que o nosso tempo não permite. E a Bíblia diz que o profeta Gade foi falar com Davi e disse para Davi 3 condições que Deus dava a Davi. Primeiro, Deus perdoou o pecado de Davi. Eu perdoei teu pecado, mas a consequência você vai ter que passar. E eu abro aqui uns parênteses, irmãos. Aleluia. Às vezes a gente aceita Jesus, a gente sabe que os nossos pecados são perdoados. Aleluia. Mas a gente não quer pagar a conta, não é verdade? A gente acha que Deus passou uma borracha e aquilo que nós devia ficou no passado. Aleluia. Deus perdoa a nossa culpa, mas a consequência você vai ter que aguentar. É a lei da semeadura. Tudo aquilo que você semear, você vai colher. Aleluia. Se você semear coisas boas, você vai colher coisas boas. Agora, se você fazer as coisas ruins vão voltar para você. O que Deus pode fazer por misericórdia é te dar o escape. Isso aí muitas vezes Ele faz. Mas aquilo que você plantou, você vai colher. E eu costumo dizer, irmãos, a nossa terra às vezes é tão ruim que às vezes não plantando nada nasce alguma coisa. Agora você imagina plantando. Então os irmãos tenham ciência disso. Deus perdoa os nossos pecados. Em Cristo Jesus não há nada que nos condene. Aleluia. Coisa gloriosa você poder chegar diante de Deus e eu estou aqui para te adorar, para te exaltar, porque não tem nada que me condene, porque o sangue de Jesus nos purifica. Aleluia. Glória a Deus. Porque o pecado, irmãos, tem que causar vergonha no crente. Se as pessoas que pecam não têm vergonha, irmãos, então alguma coisa está errada. Aleluia. A Bíblia diz que Neemias, o homem de Deus, ele criou uma grande reforma. E quando ele fez essa reforma, parece que estava tudo bom, o povo estava alegre, chegou os anciãos e disseram: Neemias, o povo pecou. E Neemias disse: mas como assim? O povo pecou, o povo se misturou, o povo casou com estranhos. Aleluia. E a Bíblia diz que aquilo parece que foi um balde de água fria em Neemias. E ele se desesperou, rasgou as suas vestes, tirou a sua barba e ficou no pó, sentado ali, até a hora do sacrifício, até as 3 horas da tarde. Aleluia. Pois ele levantou e foi para o templo, irmãos, para orar. E sabe como é que ele orou? Ele disse: Senhor, por nós pecamos e eu estou envergonhado. Eu não tenho coragem de levantar meu rosto para ti, eu vou só estender as minhas mãos. Aleluia. Quem ama a Deus, irmãos, sente vergonha do pecado. Quem tem comunhão com Ele sente vergonha do pecado. Aleluia. Então, se nós como igreja do Senhor não temos esses princípios, nós temos que rever a nossa comunhão com Ele. Nós temos que ver como é que nós estamos servindo ao Senhor. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Gade, o profeta, veio para Davi e deu 3 sugestões, 3 que ele podia escolher uma. 7 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus inimigos, 3 dias de peste sobre a terra. Aleluia. O pecado estava perdoado, mas a consequência vinha aí, irmãos. Aleluia. Vocês estão entendendo? O pecado estava perdoado, mas a consequência ia chegar. Aleluia. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz que a gente tem que vigiar. Aleluia.
Porque Deus perdoa, mas nós não temos que ter um coração inclinado ao pecado, porque a consequência vai chegar do pecado. Deus vai te perdoar o teu pecado, mas a consequência você vai ter que passar. Aleluia. E tem gente que está sofrendo muitas vezes, irmãos, porque poderia ter evitado de pecar, mas porque sabia que Deus é bom, Deus é misericordioso e Ele perdoa, acabou pecando, mas agora vai ter que passar pela consequência. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi escolheu e disse que caia eu nas mãos do Senhor e não nas mãos dos meus inimigos. Aleluia. Tem que conhecer Deus. Abrindo um parênteses aqui, irmãos, a Bíblia vai dizer que Moisés, Abraão, melhor dizendo, Abraão, há 1000 anos antes, havia no Monte Moriá levantado um altar para oferecer o seu filho. Aleluia. E nesse mesmo altar, agora nesse mesmo lugar, a Bíblia diz que apareceu um anjo. Depois, já no 3º dia da peste, 70.000 pessoas morreram. Aleluia. 70.000 israelitas, pai de família, mãe de família, filhos, morreram por causa do pecado de um homem. Aleluia. 70.000 pessoas morreram em 3 dias. E a Bíblia diz que quando o anjo estava para entrar em Jerusalém, Deus teve misericórdia e mandou que o anjo recolhesse a sua espada. E a Bíblia diz que Davi viu o anjo. Aleluia. E Davi se desesperou. Aleluia. Davi se desesperou e ele disse: Senhor, poupa o teu povo, fui eu que pequei. Aleluia. E Deus disse: olha, levanta um altar aqui. Aleluia. E oferece um holocausto. E eu vou cessar a praga. Bendito é o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Davi se chegou então agora para fazer aquele trabalho, para oferecer aquele holocausto. Aleluia. E esse homem que estava ali, um jebuseu, não era um israelita, porque Jerusalém tinha sido conquistada por Davi, por razão que eu não sei qual, aquele homem ficou vivo, aquele jebuseu ficou vivo, e ele era dono daquele local. Aleluia. Mas parece que dá a entender que ele também teve aquela visão, que ele viu, que ele queria que aquela praga cessasse. Ele disse: eu que não sou israelita ainda estou vivo. Aleluia. Então ele queria que aquilo cessasse. Ele disse ao rei Davi, quando o rei se aproximou dele, ele já veio todo trêmulo, porque você imagina o rei chegar assim na sua frente. Aleluia. E quando ele perguntou o que o rei queria, o rei disse que queria aquele local para oferecer um sacrifício. Ele disse: pode pegar, é tudo seu, os bois estão aí, pode arrumar aí. Aleluia. Glória a Deus. Mas Davi disse: não, põe um preço, porque eu não vou oferecer nada ao meu Deus que não me custe nada. Como é que está a tua adoração? Está custando alguma coisa? Como é que está a tua vida espiritual? Está doendo alguma coisa? Está custando alguma coisa? Aleluia. Ou está sendo uma coisa banal? Aleluia. O que você está oferecendo a Deus? É o que o Espírito Santo me trouxe aqui nessa noite. O que você está oferecendo a Deus? Que tipo de culto você está oferecendo a Ele? Aleluia. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que a eira de Aroana. Os irmãos sabem o que é uma eira? Os irmãos sabem o que é uma eira? Às vezes a gente lê a palavra e passa 500 vezes e a gente não entende porque a gente não vai pesquisar, saber o que é. Os irmãos sabem o que é uma eira? A eira é um lugar, geralmente no lugar alto, um lugar grande, um lugar de chão batido, bem compacto, aonde se traz o trigo, se coloca o trigo ali, que não é que nem hoje, que tem maquinário. Naquele tempo não tinha, era tudo manual, braçal, e se coloca o trigo naquele lugar. E se é uma pouca quantidade, que nem era para fora aí, que são colonos pequenos,
se colocava ali e tinha que bater com um porrete para descascar aquele trigo. Tinha que bater para sair aquele trigo, para que aquela casca saísse. E quando aquela casca saísse, eles pegavam e levantavam com uma peneira e jogavam para cima, para que o vento que viesse tirasse a palha. Aleluia. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para nós aqui essa noite? Ele quer trigo. Ele quer trigo na tua vida. Você é trigo. Você é trigo. Aleluia. E o processo para tirar o trigo da palha é dolorido. O processo para agradar a Deus às vezes machuca. Renunciar, irmãos, não é tão fácil como se pensa. Aleluia. Tem coisas que é difícil de renunciar. Tem coisas que machucam a gente. E se você não ora, se você não busca, se você não tem comunhão com Ele, você não consegue renunciar. Aleluia. Porque você não entende o que é a grandeza do Deus que você serve. Porque você não se curva diante dEle, você não o adora como Ele quer ser adorado. Porque a tua adoração não tem sacrifício. Aleluia. A tua adoração não tem sacrifício. Deus vai reclamar de Israel e dizer assim: ofereça um cordeiro ao rei com algum problema, um cordeiro que não seja são, para ver se o que esse teu rei vai aceitar. Aleluia. Ele está dizendo: vocês estão me trazendo para o meu holocausto animais que são doentes. Vocês estão trazendo para o meu holocausto animais que nem mesmo vocês querem mais. Vocês estão me dando aquilo que vocês não querem. Aleluia. Glória a Deus. É noite de nós revermos a nossa adoração, irmãos. De que forma nós estamos adorando. Aleluia. De que forma nós estamos adorando ao Senhor. Aleluia. E a Bíblia conta, irmãos, que Davi comprou a eira. Davi disse: eu não vou oferecer ao meu Senhor nada que não me custe. Num sacrifício que não me custe nada, que seja de graça. Aleluia. Glória a Deus. E ele ofereceu um sacrifício ao Senhor. Mas um sacrifício que custou alguma coisa para ele. É isso que o Espírito Santo me trouxe aqui esta noite. Para que você entenda que a tua adoração vai custar alguma coisa para você. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo de um evangelho light. Nós estamos vivendo um tempo de um evangelho que é só você vir para a igreja e ver todas as coisas são resolvidas. É só você aceitar Jesus e você tem seu carro novo. É só você aceitar Jesus e você tem seu casamento resolvido. Aleluia. E muitos vêm e a misericórdia de Deus é tão grande que Deus resolve tudo isso. Mas quando eles recebem tudo isso, eles vão embora, porque você pregou que ia resolver isso aqui. Você não pregou salvação, você não pregou renúncia. Aleluia. Então nós precisamos pregar a cruz. Não existe evangelho sem cruz, irmãos. A Bíblia diz que não existe evangelho sem cruz. E a cruz é sinal de dor, a cruz é sinal de renúncia. A cruz é sinal de algo que nos machuca. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Mas não tem nada mais glorioso do que servir ao Senhor com alegria. Aleluia. Nós temos que servir ao Senhor com alegria. Bendito é o nome do Senhor. Romanos capítulo 12 vai nos dizer a palavra do Senhor, irmãos. Para nós finalizarmos aqui. Melhor, Coríntios capítulo 6, verso 20. Porque fostes comprado por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia. O que o Espírito Santo está dizendo aqui, irmãos, que é Ele que manda no seu corpo. Aleluia. É Ele que manda na sua vida, que nós temos que ter cuidado. Como é que nós estamos usando o nosso corpo?
Se está glorificando a Deus, é para glorificar a Deus, é para exaltar a Deus, é para honrar a Deus. Então nós temos que ter um princípio de nos colocarmos na frente do espelho e perguntarmos: Senhor, eu estou te agradando, eu estou te honrando, eu estou te exaltando. Aleluia, bendito é o nome do Senhor, porque Deus não vai aceitar adoração que não custe nada. Se não está custando nada para você, revise a tua vida. A Bíblia diz que de João Batista para cá, os céus é ganhado por esforço. Aleluia, aleluia. Se você está dizendo: mas eu não preciso me esforçar, até aqui está tudo bem, até aqui foi tudo light, então revise a tua vida. Aleluia. Jesus, quando chamou o apóstolo Paulo, ele disse que seria um vaso precioso para ele, e que Deus iria mostrar o quanto ele deveria sofrer por Jesus. Aleluia. E nós estamos vivendo um momento que ninguém quer saber de sofrimento, ninguém quer saber de sofrer, mas a Bíblia diz que nós recebemos a graça dele sobre nós, de não só crer nele, mas de sofrer por ele. Amados, quando a Bíblia fala em graça, não é só favor não merecido. Quando a Bíblia fala em graça, ela está falando de poder, de autoridade. Deus está dizendo: eu coloquei sobre a minha igreja uma autoridade para sofrer por mim. Aleluia. Mas nós não queremos mais, irmãos. Aleluia. Nós não queremos mais, nós queremos um evangelho que nos coloque para cima, sem sacrifício. Aleluia. Mas é hora de nós revermos a nossa caminhada. Aleluia. Porque a Bíblia está nos dizendo que Deus não vai aceitar a nossa oferta de qualquer jeito. Aleluia. Não é de qualquer maneira, irmãos. Nós podemos estar na igreja, nós podemos fazer parte do corpo aqui na terra, mas quando Ele vier, e Ele diz: se não houver santidade, santificação, ninguém verá o Pai. Aleluia. Eu não sei quanto a vocês, mas eu quero ir, eu quero subir. Aleluia. Eu quero ir. Aleluia. Aleluia. E se tiver alguma coisa que eu tenha que renunciar, eu tenho orado, tenho clamado, tenho dito: Senhor, me mostra o que eu tenho que renunciar. E Deus mostra, irmãos, e não é fácil. Não pensa que é fácil renunciar. Não pensa que você levanta da oração e diga: isso aqui eu não quero mais. Não é fácil. Você vai ter que continuar orando. Como dizem os homens de Deus aí: ore quando você tiver vontade, mas ore quando você não tiver vontade também. Aleluia. Glória a Deus. A vida do cristão tem que ser uma vida de oração. E você tem que orar quando tem vontade, mas tem que orar quando não tem vontade. O que está dizendo: permaneça orando, continue clamando. Aleluia. Até Deus falar contigo, até Deus responder a tua oração. Porque, irmãos, porque no momento que Deus responder a tua oração, você não vai parar mais de orar. Depois de você ouvir a voz dele, você não vai querer mais parar de orar. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então vamos revisar como é que está a nossa caminhada, como é que está a nossa adoração, como é que está o nosso coração, como é que a nossa vida está diante de Deus. Aleluia. Então, irmãos, a eira é onde se malha o trigo. E aí você vai entender quando João Batista vai falar lá que ele vem, fala de Jesus, que ele tem a pá. E com a pá, ele vai lá na eira e vai limpar toda a eira. Aleluia. O que ele está dizendo? Está falando da palha. Ele está falando que eu quero trigo puro. Eu quero o trigo puro, eu quero as primícias. Aleluia. O Espírito Santo está dizendo: eu quero as primícias do teu louvor, eu quero as primícias da tua adoração. Aleluia. Glória a Deus. Deus não aceita mistura, não adianta. Não podemos servir a Deus e a Baal. Glória a Deus. Não podemos agradar a nós mesmos e a Deus. Nós temos que aborrecer a nós mesmos para agradar a Deus. Aleluia. Nós temos que vencer no dia a dia. Nós temos que agradecer hoje porque vencemos, mas amanhã começa outra batalha. Aleluia. E até Jesus vir, enquanto Ele não vir, nós temos que permanecer
orando e crendo que a vitória é nossa em nome de Jesus. Aleluia. Ele tem a pá na sua mão e Ele vai limpar toda a sua eira. Sua eira é sua vida, é minha vida. Aleluia. Quando Ele fala em limpeza, irmãos, não é que Ele não nos ama, é porque Ele é santo. Aleluia. Ele só pode ter comunhão com quem é santo. Aleluia. Talvez diga, mas como é que eu posso ser santo? Nós não somos santos absolutos, mas nós somos santos posicionais, porque nós tomamos uma posição, nós não andamos segundo o mundo, nós não somos do mundo. Aleluia. Nós somos santos posicionais, mas agora quando Ele vier, quando Ele nos der um corpo novo, aí sim nós seremos santo absoluto como Ele é. Aleluia. Mas o que o Espírito Santo quer é que você tome uma posição, quem você é, de que forma você quer adorá-lo. Você quer comunhão com Ele, quer intimidade com Ele. A Bíblia diz que para ter intimidade com Ele, nós precisamos temer o seu nome. Aleluia. Você quer ter intimidade com Ele? Quer ouvir Ele falar contigo? Quer sentir a presença dEle? Ou para ti basta ser religioso? Tem gente que já acostumou a ser só religioso. Só vir no culto tá bom. Eu vou lá, fico 1h30. Se passar um pouco já me estresso. Mas eu estou indo. Mas Deus tem falado contigo. Tem sentido Ele no teu coração. Os discípulos no caminho de Emaús, eles disseram um sintoma que eles tiveram. Ardia o coração. Pastor Moisés? Ardia o coração daqueles 2 homens quando Jesus andava com ele. Aleluia. E a Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração através do Espírito Santo em que nós habita. Romanos 5:5. O que eu quero dizer com isso? Que se Ele nos ama, Ele nos deu a condição de amá-lo. E se eu o amo, eu tenho que sentir amor por Ele. Vocês estão entendendo? Não é algo metódico, não é algo, eu amo, meu Deus. Não, você sente amor por Ele. Teu coração arde por Ele. Ei, Jesus. Teu coração arde por Ele. Aleluia. Que tipo de adoração é a nossa? Que tipo de adoração é a nossa? O Espírito Santo pergunta aqui esta noite. Que tipo de relacionamento você quer com Ele? Aleluia. Glória a Deus. Então você vai ter que deixar Ele chegar a capar. Ele vai ter que limpar a eira. Nos colocamos em pé, irmãos. O tempo já passou. Romano 12 diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável diante de Deus. Aleluia. Sacrifício é dor, irmãos. Não tem outra tradução, é dor. Aleluia. É você muitas vezes estar de madrugada debaixo das cobertas. E você acorda e sabe que tem que orar. Mas você não quer, a carne não quer. Mas o compromisso é maior. A responsabilidade é maior. O desejo é maior. Aleluia. E você se levanta. Glória a Deus. Sacrifício. O maior sacrifício Ele fez por nós na cruz do Calvário. Aquilo que nós não podíamos fazer, Ele fez. Aleluia. São João 19:30, se não me engano. A Bíblia fala um versículo que para mim é o maior versículo da Bíblia, né? Quando Ele exclama e diz: Pai, está consumado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Na sua agonia, Ele diz: Pai, está consumado. Ele estava dizendo: Pai, está tudo pronto, cumpri nos mínimos detalhes. Tu pode salvar o Nils, tu pode salvar o Moisés, porque eu cumpri tudo nos mínimos detalhes. Aleluia. Não há nada que os infernos possam fazer
para impedir tua salvação. Aleluia. O diabo procura até hoje algum erro. Não pode estar certo. Tem alguma coisa que ele errou. Aleluia. Mas ele disse: Pai, está consumado. Pai, eu fiz, eu cumpri. Aleluia. É por isso que nós estamos aqui esta noite. Aleluia. Por causa desse brado lá na cruz do Calvário. Não fique bravo comigo, irmão. Eu não estou trazendo aqui um ensinamento novo, não. Estou só dizendo que Deus quer ter comunhão conosco. Que Deus quer que nós melhoramos um pouquinho mais. Aleluia. Ele não está acusando nenhum de nós aqui. Ele só está dizendo: melhora um pouquinho mais, te esforça um pouquinho mais. Aleluia, porque eu quero comunhão contigo. Se você quer uma oração, passe aqui à frente. Nosso horário já passou. Você quer comunhão com Ele. Você talvez está enfrentando um deserto. Tem um louvor do Hudson, se não me engano, que ele fala terra seca. Aleluia. Glória a Deus. E essa terra seca sou eu. E Ele quer derramar água. Ele quer derramar água nessa terra seca. Se você quer reviver, quem sabe, como a irmã falou aqui, a graça, a misericórdia de Deus, passa aqui à frente, nós queremos orar por ti. Aleluia. Aleluia. É tempo de comunhão com eles, irmãos. Não tem coisa maior, melhor do que a comunhão com o nosso Deus. Mas nós estamos tão envolvidos nas coisas terrenas que nós esquecemos quem é Ele. Nos esquecemos que Ele é Espírito. Aleluia. Nos esquecemos que Ele é Espírito e que devemos adorá-lo em Espírito e em verdade. Aleluia. Mas Ele quer ser adorado por você. Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, Ele venceu para nos tornar adoradores do Seu nome. Aleluia. Creia nessa noite, receba, leve essa palavra. Aleluia. Deixa Ele limpar a tua vida. Aquilo que não agrada, deixa Ele tirar. Diga: Senhor, tira aquilo que não te agrada. Vai doer um pouquinho, vai, mas tem uma graça sobre a nossa vida. Aleluia. Então deixa Ele tirar um pouquinho. Amado Deus e eterno Pai, te adoramos nesta noite. Levamos diante de Ti a nossa oração, o nosso clamor, a nossa intenção.